Hoje eu quero explicar algumas questões que formam aí o pano de fundo do romance, né? E eu quero fazer isso, inclusive, porque assim, esse é o objetivo do seminário de literatura. Quer dizer, nós temos de sair aí de uma leitura superficial, né? E temos de penetrar no coração da obra e trazer a obra para a nossa vida. Tá? Então, assim, quem era Dostoiévski? Né? Quer dizer, no que ele acreditava? Bom, um filósofo chamado Soloviev, tá? Que foi grande amigo do Dostoiévski, no discurso que ele faz durante o enterro do Dostoiévski, o que ele diz? Ele diz que o Dostoiévski amava principalmente a alma humana, porque ele acreditava que todos nós, seres humanos, fazemos parte da linhagem de Deus. Tá? Então, assim, ele acreditava na força infinita da alma humana e que ela pode vencer todos os tipos de violência do mundo e todas as quedas morais do próprio homem. Então, de acordo com o que o Soloviev fala, né, foi o que o próprio Dostoiévski fez na sua vida. Ele assumiu, no transcorrer da sua curta vida, né, porque ele morreu com 56 anos de idade, né, quer dizer, ele assumiu no centro da sua alma toda a maldade, todo o peso e toda a escuridão que pode existir na vida humana. Né? Uma maldade, um peso, uma escuridão que ele próprio viveu. Né? E ele superou tudo isso por meio da força infinita do amor e da fé em Jesus Cristo. Então, assim, vejam, pode parecer artificial, né? Ou de alguma maneira falso, né? Como se eu quisesse mostrar para vocês que o Dostoiévski foi aí algum tipo de santo ou de alma pura, né? Mas não é nada disso. Tá? O Dostoiévski foi um homem dividido, um homem cindido, um homem angustiado, um homem destruído pela doença. Tá? Assim, ele tinha constantes ataques de epilepsia. Né? Foi um homem viciado em jogatina, principalmente na roleta. Né? Aliás, as experiências dele com a roleta estão muito bem descritas na sua novela O Jogador. E o Dostoiévski foi um homem também destruído pela experiência de quase morte que ele viveu quando ele foi preso e foi condenado à morte por fuzilamento. E uma condenação da qual ele se livra no último segundo. Por quê? Porque tudo era uma farsa montada pelo governo. Bom, depois nós temos todos os anos de degredo na Sibéria, né? Numa prisão terrível de trabalhos forçados, enfrentando temperaturas baixíssimas, né? E tendo de conviver lá com todos os tipos de criminosos. Bom, esses e outros dramas, né? Ele superou se agarrando a uma única certeza, a de que a força divina da alma ultrapassa as debilidades humanas. E quando você supera, por meio do amor, todas essas tragédias, então você começa a entender a realidade de Deus e de Cristo. Uma realidade que se revela nessa força interna de amor e de perdão que você descobre no centro do seu eu. Essa força, que a gente poderia chamar de a força da graça divina, né? Essa força o Dostoiévski queria que fosse o fundamento da existência do homem na Terra. E é essa visão dessa vitória que ele tenta transmitir nas suas obras, principalmente nas obras que ele escreveu depois de ter cumprido a pena na Sibéria. Tá? Agora, vejam, é muito interessante a gente começar a falar de Dostoiévski, não é? E imediatamente, né, falar também de Deus, de Cristo, de alma, de amor. Né? Mas, assim, não há outra forma de falar do Dostoiévski. É impossível você tratar do Dostoiévski
sem reconhecer que ele não era um materialista, ele não era um ateu. E assim, e é evidente que essas características marcaram profundamente a sua obra. Tá? Como diz o Stefan Zweig, né? Quer dizer, apenas no fundo eterno e imutável do nosso ser, nas raízes do nosso ser, é que nós conseguimos nos ligar a Dostoiévski. É que nós conseguimos realmente compreender Dostoiévski. E quanto mais nós mergulhamos em Dostoiévski, mais profundamente nós sentimos a nós mesmos. Mais profundamente nós descobrimos o nosso próprio eu. Quer dizer, só alcançando a nossa verdadeira essência é que nós conseguimos nos aproximar desse escritor genial. Agora, o que isso significa? Né? Significa que quanto mais alguém conhece a si próprio, mais compreende Dostoiévski. Agora, e por quê? Por que o Stefan Zweig diz isso? Porque todos nós somos também, de alguma forma, divididos. Todos nós somos, de alguma forma, cindidos. Né? Por quê? Porque todos nós experimentamos, no centro do nosso eu, alguma divisão. Não é verdade? Isso é fatal. Né? Inclusive, eu separei aqui, né? Isso está dito nesse livrinho aqui do Stefan Zweig, tá? Que é um ótimo ensaio dele, Dostoiévski, Vida e Obra, publicado pela editora Nova Fronteira. Tá? Inclusive, eu separei aqui um capítulo desse livro que eu quero ler para vocês. É um capítulo curto, mas, assim, é uma descrição que o Stefan Zweig faz do rosto de Dostoiévski, né? Quando ele está morto. Tá? E, assim, é uma coisa belíssima, tá? Eu vou ler para vocês, porque, assim, é um trecho incrível deste ensaio, tá? Que eu recomendo que vocês compram e leiam, porque é um ensaio belíssimo do Stefan Zweig. Tá? À primeira vista, o rosto de Dostoiévski é um rosto camponês. As faces fundas, cor de argila, quase sujas, vincadas por anos de sofrimento, são ressequidas e enrugadas. A pele é rachada e fissurada, e os 20 anos de doença lhe levaram embora a cor e o sangue. À direita e à esquerda, as maçãs do rosto são 2 blocos firmes de pedra. Da mandíbula eslava sai a boca severa e o queixo frágil coberto por um farto emaranhado de barba. Terra, pedra e floresta, uma paisagem tragicamente simples. São essas as profundezas do rosto de Dostoiévski. Tudo é sombrio, mundano e sem beleza neste rosto de camponês, quase indigente. Raso e sem cor, ele escurece sem brilho, como um trecho da estepe russa que se estende pelas pedras. Os olhos fundos não iluminam a aparência opaca, pois sua chama não brilha do lado de fora. Contemplam, por assim dizer, o lado de dentro com um olhar penetrante que queima voltado para o seu sangue. Ao fecharem-se os olhos, a morte imediatamente se precipita sobre o rosto. E a tensão que, de outra forma, mantinha coesos os traços desgastados, afunda-o numa letárgica paralisia. Assim como sua obra, seu rosto evoca o terror de uma confusão de sentimentos que, de início com timidez e depois com paixão e crescente encanto, une-se ao fascínio.
O que há de terreno e carnal neste rosto pode ser vislumbrado na sua tristeza naturalmente sombria e sublime. Porém, como uma redoma curva e polida, o arco da testa se eleva por sobre esse delgado rosto camponês. E das sombras e das trevas emerge reluzente como um templo onde repousa um espírito abatido, esculpido em mármore rígido sobre a carne macia de argila e o cabelo em desordem. Todo o brilho desse rosto cintila em direção ao topo. Vendo esta imagem, destaca-se a fronte ampla, régia e imponente, cada vez mais luminosa, estendendo-se quanto mais envelhece o rosto enfermo. A face paira inabalada como um céu por sobre a fragilidade do corpo débil. É a glória do espírito sobre a tristeza terrena. Em nenhuma outra imagem de Dostoiévski, esse vitorioso templo sagrado brilha mais gloriosamente do que na imagem do seu leito de morte. As pálpebras gastas caem-lhe por sobre os olhos. As mãos sem cor, pálidas, porém firmes, envolvem sofregamente o crucifixo. Um pequeno e modesto crucifixo de madeira que lhe foi dado por uma camponesa em seus tempos de prisão. Nesta imagem, sua face se ilumina como um campo noturno sob o sol da manhã. O rosto sem vida, em todo o seu esplendor, anuncia a mesma mensagem de todas as suas obras. Que o espírito e a fé o redimiram de uma vida opaca, inferior e corpórea. A grandeza final de Dostoiévski está sempre nas últimas profundezas. E em nenhum outro momento seu rosto falou com mais firmeza do que na hora de sua morte. É um texto belíssimo, né? Um texto fascinante do Stefan Zweig. Um texto absolutamente maravilhoso. O ensaio todo dele é, assim, magnífico, tá? Magnífico. Então, vejam que, assim, se a gente voltar agora à questão da literatura, né? Quer dizer, de qual autor contemporâneo brasileiro nós poderíamos escrever uma descrição como esta, que o Stefan Zweig faz de Dostoiévski? De nenhum. Né? Quer dizer, vejam que o que ocorre com a literatura contemporânea é exatamente o contrário do que aconteceu com Dostoiévski. Quer dizer, os escritores de hoje, em sua grande maioria, estão completamente afastados, né, de qualquer experiência religiosa. Quer dizer, eles estão aí completamente presos na realidade material. Você gostou desse corte? Bom, então você precisa conhecer o Seminário de Literatura. Porque assim, o que você acabou de assistir é apenas um pequeno trecho de uma análise muito mais ampla. No seminário, nós lemos as grandes obras da tradição ocidental com profundidade, com a calma que é necessária para compreender de verdade as camadas de cada texto. É isso que a gente faz. Nós já estudamos livros como Crime e Castigo, A Ilíada, A República, Dom Quixote, Ana Karenina e muitos outros. E se você quer, de fato, abandonar a leitura superficial e aprender a interpretar os clássicos com maturidade, bom,
o Seminário de Literatura é o lugar certo para você. Você tem 15% de desconto utilizando o QR Code que está aqui na tela agora, ou acessando o link que está aqui na descrição e também no comentário fixado logo abaixo. Encontro você nas aulas do seminário.